Nós vamos começar então a pregar a palavra do Senhor. Deixa eu fazer um registro da irmã Denise, né? Depois a Mônica vai apresentar melhor, mas eu já quero registrar aqui a presença da irmã Denise, que é membro dessa igreja, mas que mora atualmente na Suécia. É isso, irmã? Suécia? Ou é Suíça? Suécia, né? Amém. Ela está aqui conosco. Que louva a Deus pela sua presença, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23, nós estamos meditando o sermão seriado, né? Já meditamos o versículo 1, o versículo 2 e 3, meditamos a semana passada o versículo 4, hoje vamos meditar no versículo número 5. Então eu lerei até o versículo número 5, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eis que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar por esta palavra. Deus bendito, Pai celeste, aqui estamos, Senhor, reunidos como povo de Deus. Aqui estamos reunidos sedentos para ouvir a tua voz. Estamos plenamente convictos de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós, Deus, acabamos de ler a tua palavra. Queremos ser alimentados por ela. Queremos ser edificados por ela. Queremos ser desafiados por ela. Queremos ser consolados por ela. Por isso, Senhor, nesta manhã, que o teu Santo Espírito possa estar falando ao nosso coração, distribuindo esta palavra em cada mente e coração que está aqui aberto para ouvir a voz do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados, nós lemos Salmo 23 até o versículo número 5. E hoje o motivo da nossa reflexão, texto básico, é o versículo número 5, que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Há um grande consenso entre os estudiosos e comentaristas bíblicos que, a partir do versículo 5 e também do versículo 6, o salmista, o autor deste salmo, Davi, muda a figura que ele estava usando para Deus. Porque até o versículo número 4, a figura aqui era Deus como pastor, o pastor de ovelhas. Por isso então, que desde o começo o salmista está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e aí vai, com toda essa figura de Deus como pastor. Mas a partir do versículo 5 e 6, o salmista muda a figura. Deus agora não é mais o pastor, Deus agora é retratado como um santo hospedeiro, um santo anfitrião. Daí, meus amados, é que a ideia de ser hospitaleiro, a ideia da hospitalidade, era uma das virtudes mais cultivadas no Oriente, na época, né, no Antigo Oriente, na época de Davi. Eles tinham a virtude da hospitalidade, de você hospedar, de você acolher, de você ser anfitrião de alguém e acolher alguém como uma das virtudes mais desejadas e mais louvadas do ser humano. O salmista, que experimentou perseguição por parte de Saul, que andou pelo deserto, que andou por muitos ambientes e que foi acolhido por pessoas muitas vezes desconhecidas, este salmista lembra dessa experiência, e ao lembrar dessa experiência, ele arremete a Deus, declarando que Deus é o grande anfitrião da sua alma, de que Deus é o grande hospedeiro do seu ser. Daí, meus amados irmãos, nós podemos aprender ricas lições desse texto. Nós entendemos que aqui Deus é apresentado para nós, para o salmista e para nós, como grande hospedeiro da alma humana, como grande anfitrião que nos acolhe, que nos
o Salmo 23 nos apresenta, não somente é o pastor que cuida, que guia, que provê, que abençoa, que ama a ovelha, mas aqui no versículo 5, e depois no versículo 6 também, iremos meditar noutra oportunidade, é o grande hospedeiro, é o grande anfitrião da alma humana, a nossa alma que muitas vezes anda perturbada, que muitas vezes anda aflita, que muitas vezes anda em dificuldades. Nós podemos encontrar abrigo, podemos encontrar em Deus esse grande anfitrião, esse grande acolhedor, esse grande Deus que nos abraça, que nos acolhe com seus braços de amor. Amém, amado? Então vamos meditar nesse texto. Vamos entender os 3 versículos, as 3 expressões, pelo menos, do versículo de número 5, quando o salmista nos diz, em primeiro lugar, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Versículo 5, parte A. A primeira imagem, então, que o salmista evoca aqui é de uma mesa preparada diante dos inimigos. A ideia aqui não só é de mesa preparada, mas é a ideia de um hospedeiro que oferece um verdadeiro banquete. Uma mesa preparada é uma mesa farta, é uma mesa onde há uma riqueza de alimentos. E aí o salmista então se reporta ao fato de que o hospedeiro, quando queria então tratar bem, ser um ótimo anfitrião, abrigar alguém, abrigar um peregrino, abrigar um forasteiro, abrigar um fugitivo até, era alguém que oferecia a essa pessoa uma mesa farta, oferecia a essa pessoa um banquete. Daí o salmista está tomando esse costume oriental e o aplicando a Deus. Sim, porque o salmista está dizendo, este Deus que é o anfitrião da alma humana, da minha alma, esse Deus que é o grande hospedeiro da minha alma, esse Deus, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. A expressão aqui em hebraico, shulechan, pode ser traduzido não só como mesa, mas como banquete. Até alguns tradutores colocam, é um banquete feliz, porque é a ideia da felicidade, da alegria, da fartura de uma mesa preparada para aquele que estava sendo hospedado, aquele que estava sendo abrigado, aquele que estava sendo acolhido. O salmista então lembra dessa experiência no Antigo Oriente e coloca essa experiência diante de Deus, dando a entender que Deus é este grande hospedeiro, esse grande anfitrião que lhe oferecia uma mesa farta, que lhe oferecia um banquete espiritual para a sua vida. Meus amados, o que isso pode significar para nós? Porque a experiência de Davi, a experiência do salmista, também deve ser a experiência de todo aquele que conhece o Senhor, de todo aquele que conhece a Deus, de todo aquele que é um seguidor de Jesus. Sim, porque nós entendemos que se fomos abrigados, acolhidos por esse Deus, na pessoa bendita de Jesus, nós entendemos que o salmista aqui está dizendo que em Deus há fartura. Deus não dá nada em conta-gotas, Deus não dá nada em migalhas. Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus da abundância, é o Deus da riqueza, é o Deus da fartura. Por isso o salmista está dizendo, esse Deus, ele me abençoa com fartura, ele me abençoa com abundância, sim, porque Deus não é Deus mesquinho, Deus não é Deus de conta-gotas, Deus não é Deus de migalhas. A Bíblia nos apresenta, e aqui o salmista está dizendo que Deus abençoa a vida humana com fartura. E que fartura é essa? E que riqueza é essa? E que abundância é essa? Nós encontramos em toda a Bíblia, quando a Bíblia apresenta as dádivas de Deus para nós, para os crentes, para os cristãos, para os seres humanos, para os que creem, sempre Deus nos apresenta fartura. Note bem, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos dá abundância de paz. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz que a paz de Deus, que excede
Deus nos dá fartura de perdão. Sim, a Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 55 de Isaías, versículo de número 7, que Deus ele é rico em perdoar. Olha que o perdão de Deus, ele é farto, ele é rico, ele é abundante. Deus, ele é rico em perdoar. Por isso a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Deixe o pecador no seu mau caminho e converta-se ao nosso Deus, porque o Senhor é rico em perdoar. Olha a abundância de Deus, olha a fartura de Deus, olha a mesa preparada, olha o banquete espiritual que Deus está oferecendo a mim, a você e a toda alma que se abriga nele. Deus tem fartura de perdão para mim e para você. Você pode dizer amém? Mas há mais. Deus também na sua palavra nos diz que a fartura de amor. Nós cantamos aqui que o amor de Deus é incondicional, é ousado, né? E Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí para mim. Olha que o amor de Deus, ele não é pequeno, limitado, condicional, temporário, efêmero. Deus diz: com amor eterno, por toda a eternidade eu te amei. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu e você somos amados eternamente pelo nosso Deus. Amém, amados? Olha que mesa farta. Deus tem amor eterno. Deus tem paz que excede, né, a todas as coisas, excede o entendimento. Deus tem não somente isso, Deus tem perdão também. E a Bíblia Sagrada diz que Deus tem vida eterna. João capítulo 10, Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância, vida eterna, vida de qualidade, vida plena, vida que se estende, vida que vai para além da morte, porque é a vida de Deus em todo ser humano que crê, em todo cristão, em todo seguidor de Jesus. Essa é a mesa preparada para mim, para você e para todos quanto creem, porque repito, Deus não é Deus de conta-gotas, Deus não é Deus de mesquinhez, Deus não é Deus que dá por metade. Deus é o Deus da fartura. Ele dá perdão, né, em excesso, Ele dá amor de maneira eterna, Ele dá graça e misericórdia perpetuamente. E diz a Bíblia Sagrada que Ele nos dá vida, e vida em fartura, em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Isso me faz lembrar a história de um sujeito que era conhecido como João Aleluia, porque tudo ele dizia aleluia, tudo ele glorificava a Deus, era crente, né? Tudo ele glorificava a Deus. Aí ele foi para um consultório, ele era conhecido naquela cidadezinha como João Aleluia, porque tudo ele reagia dando glória a Deus e aleluia, João Aleluia. E aí ele foi uma vez para um consultório, né? E aí uma pessoa conhecida, né, que estava lá no consultório, aí disse: quer dizer que está ali, que era o João Aleluia chegou ali. E ele diz: aleluia, por tudo que eu vou agora experimentar, eu vou provar, né, o João da aleluia, eu quero ver agora. Aí a pessoa foi lá, né, o João estava sentado aguardando a consulta, e a pessoa começou a ver umas revistas, né, que estavam, geralmente aquelas revistas que ficam na mesa da espera, né, do consultório, da sala de espera. E aí pegou uma revista científica, né? Pronto, vou pegar aqui essa revista científica, vou botar na mão do João Aleluia, quero ver ele dizer aleluia. Só artigo científico, só artigos, né? Cada vez mais científico, ele não vai dizer aleluia. Quero ver agora. Aí, ô João, tudo bem? Olha aqui, toma essa revista aqui, dá uma lida nessa revista, a revista científica. Aí o João Aleluia pegou, né, a capa, aí, né, passou a capa, primeiro artigo, ô aleluia. Aí, né, começou a ler, aleluia, aleluia. Aí o cara não entendeu, disse: mas João, peraí, o que acontece? Né? Eu te dei uma revista científica e você está dizendo aleluia? É, rapaz, glória a Deus, aleluia. Mas por quê? Rapaz, eu passei aqui a capa da revista, né, e o primeiro artigo que está aqui, está dizendo que a profundidade, né, do mar, a profundidade
transbordando, aí termina dizendo: isso é que é vida. É verdade, né? É um cântico que expressa muito bem isso. A mesa está preparada, o cálice está transbordando, a cabeça está ungida, o cálice está transbordando, está completa a vida. Então aí ele conclui: isso é que é vida. Meus amados, o mundo só tem migalhas, o diabo só tem conta-gotas, o diabo só tem desgraça, mas em Deus nós temos mesa farta, um banquete espiritual para mim e para você. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero pensar com os irmãos ainda no versículo 5, na parte B. Olha lá o que o salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí a parte B: unges-me a cabeça com óleo. A segunda imagem que o salmista evoca do grande hospedeiro, do grande anfitrião da alma, que é Deus, é a do óleo sobre a cabeça. Nós sabemos que era um costume oriental que não tem paralelo na nossa cultura. Naquela época, todo hóspede era ungido na cabeça com perfume. O óleo daquela cultura era usado para perfumar a pessoa, e isso se dava na cabeça. O próprio Senhor Jesus teve essa experiência ainda, naquele período, do oriental, quando foi recebido na casa, de Simão, e diz a Bíblia Sagrada que uma mulher pegou um vaso de alabastro, ótimo perfume, e o derramou na cabeça de Jesus. Então o próprio Senhor Jesus teve essa experiência de ter a cabeça, o corpo também, ungido com óleo, com perfume precioso. E a unção do óleo perfumado trazia alegria e um grande prazer para a pessoa. Os químicos mencionam 3 prazeres singulares do óleo. Primeiro, toque, porque o óleo proporciona maciez. Segundo, visão, porque o óleo dá brilho. E terceiro, aroma, porque o óleo provê fragrância para quem o usa. Os 3 elementos então se unem, são combinados e gratificam os sentidos humanos, e são fonte de prazer para o ungido: a maciez, o brilho e a fragrância. E aí o salmista está dizendo: Deus é aquele que unge a minha cabeça com óleo. Deus, como grande hospedeiro, como grande anfitrião da alma humana, como aquele que acolhe, que abriga a alma humana, é aquele que não somente me dá fartura, na questão da mesa preparada, mas é também aquele que unge a minha cabeça com óleo, me dando essa maciez, me dando essa visão, o óleo, o toque e o aroma. Mas qual é o significado disso para nós? A Bíblia, ela é clara em dizer que o óleo simboliza a alegria. Abra no Salmo 45, versículo 7 comigo. Salmo 45, versículo número 7. Olha o que é que o outro salmista diz: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. O óleo em toda a Bíblia Sagrada é um símbolo da alegria, também é símbolo do Espírito Santo, mas aqui o salmista está dando-nos a ideia de que Deus é o Deus que nos dá uma grande alegria, que nos unge com alegria, que a nossa cabeça, que o nosso ser é ungido, é abençoado com alegria. Sim, porque a alegria é uma das marcas da salvação, é um dos primeiros resultados de quem verdadeiramente conhece a Deus. Lembra de Zaqueu? Diz a Bíblia Sagrada, quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje me hospedar em tua casa. Aí diz o texto sagrado que ele desceu com alegria. O salmista no Salmo 51, quando ele peca com Betseba, e aí ele faz o Salmo 51, ele diz: restitui-me a alegria
salvação. Isaías capítulo 61, quando o próprio Senhor Jesus também usa esse texto lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, diz o texto, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, né? Proclamar a libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí olha, como diz lá, né, no versículo 3: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Aí agora ele diz: óleo de alegria em vez de pranto. O Senhor, Ele é o Deus que nos unge com alegria. A alegria é o sinal visível da graça de Deus. Quem foi alcançado por essa graça é alguém alegre, é alguém feliz, é alguém que está resolvido na vida, porque Cristo é a nossa alegria. Amém, amados? Jesus certa vez disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, acho que até citei esse versículo aqui, mas eu cito novamente, né? Leio novamente com os irmãos. João capítulo 16, versículo 22, Jesus falando para o seu discípulo, ele disse assim: assim também agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Meu amado, minha amada, você é alegre em Jesus. A alegria do Senhor, a nossa força é. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos a verdadeira alegria, nós temos a verdadeira felicidade, não por nossos méritos, não por nossas obras, não porque mereçamos, mas porque o Senhor nos deu da sua alegria. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Há uma frase de A.W. Tozer, famoso escritor cristão já falecido do século passado, que ele dizia assim: a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. De fato, A.W. Tozer tinha razão. Quantos de nós aqui talvez já estivemos na folia? Quantos de nós aqui já estivemos talvez, né, em blocos de carnaval e na folia e naquela alegria, suposta alegria, mas passageira, efêmera, momentânea? Quantos de nós já estivemos bebendo, talvez, né, com algum tipo de entorpecente e buscando uma alegria efêmera, momentânea? Mas nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a esse Deus que unge a nossa cabeça com óleo de tal modo que há assim restauradora alegria em 5 minutos, adorando, louvando, glorificando ao Senhor. Amém, amado? É por isso que tem um hino da harpa cristã que diz assim: o mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de comer. Murmura assim no deserto, em Mara Israel murmurou: ó, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Aí o refrão diz: em vez de murmuras, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E aí eu me lembro também do outro cântico, também do hinário cristão, diz assim: se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim tão libertado, né, chegará a pátria celestial. Esse é um outro hino, acho que 126 da harpa também cristã. Meus amados, louvemos ao Senhor, nos alegremos na presença de Deus. Esse Deus, em meio às aflições, às dificuldades, às lutas, louve, glorifique, se alegre no Senhor. Que você possa dizer, como o patriarca dizia: a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos terminar com o texto na parte final. Unges-me a cabeça com óleo, o meu
cálice transborda. Note que aqui não tem nada a ver mais com ovelha, né? Até que o óleo podia ser, que a ovelha também diz que unge a cabeça da ovelha para afastar as moscas e tal. Mas a ovelha não tem cálice. E aqui o texto é muito claro, um cálice. E aí o salmista então cita nessa metáfora do divino anfitrião, hospedeiro da alma que é Deus, o cálice que não somente está com vinho, mas o cálice que está transbordando, está abundante. A ideia aqui é que o hóspede, ele está tão bem acolhido, tão bem abrigado, tão bem amparado, que ele de nada mais tem falta, ao ponto de não somente ele ter comida, fartura na mesa, mas ele ter também o vinho, ele tem um cálice que está não somente cheio, mas está transbordando, está caindo pelas bordas de tanto vinho, de tanta alegria, de tanta fartura. O hospedeiro, o anfitrião, naquela prática do Oriente, cuidava para que o copo ou cálice do seu hóspede estivesse sempre cheio, ou mesmo transbordando. Na Bíblia, a imagem do cálice está associada a pelo menos duas coisas. Lá no Salmo 75, versículo 8, a Bíblia fala do cálice da ira de Deus. Que Deus tem um cálice, a metáfora aí, né? Que esse cálice está transbordando, mas é o cálice da ira de Deus. Mas a Bíblia também fala, lá em 1 Coríntios 10, 16, do cálice da bênção. De que Deus tem bênçãos para o seu povo, e o cálice então do povo de Deus está transbordando das bênçãos do Senhor. É isso então que nós podemos extrair, né, desta mensagem, desse parte final, quando o salmista diz que o cálice dele transborda. A ideia aqui é que há bênçãos de Deus sobre a vida do salmista que estão transbordando. O salmista está enxergando fartura na mesa, na dádiva de Deus. O salmista está vendo, né, o quanto ele tem alegria por a sua cabeça estar ungida com óleo. Mas o salmista, por último, está dizendo: eu sou muito abençoado. O meu cálice de vinho está transbordando, está cheio, porque o Deus do qual eu sigo, o Deus que abrigou-me, o Deus que me acolheu, é o Deus que tem me abençoado de forma desmedida, de forma que não há superlativo que possa expressar a bênção de Deus na vida do crente, na vida daquele que serve ao Senhor. Amém, amados? Há um cântico, esse do cantor cristão, né, que diz assim: se da vida as águas